Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição da Visão de Jogo. Estamos aqui para discutir um pouco aquilo que foi a 21ª jornada do campeonato e está também a chegar mais uma eliminatória da Liga dos Campeões. Uma jornada do campeonato que viu o Sporting empatar no Dragão. Nos últimos minutos o Porto empatou. O Benfica venceu e conseguiu encurtar a distância para o primeiro lugar. Penso que é talvez a nota mais relevante em relação a esta jornada, que foi o Benfica encurtava 4 pontos a distância para o Sporting, aproveitando, portanto, o empate no Clássico. Entretanto, o Porto distancia-se mais e ao Braga, que se encostou também no terceiro lugar. O Porto festejou muito o empate ao minuto 94, um Porto que nos últimos 15 pontos fez 3. Isso, de facto, faz com que a equipa, pensando nas últimas 5 jornadas, teve a hipótese de passar para primeiro e neste momento está com os mesmos pontos do quarto classificado. Sofia Oliveira, Nuno Vieira, Luís Freitas Lobo, também estou cá eu, com uma bola na cabeça. Olhamos para aquilo que foi este clássico e eu, sinceramente, não sei qual é a vossa opinião, mas ver aquela euforia toda, o treinador do Porto está a chegar e, portanto, acredito que tenha sentido aquele momento como uma afirmação de personalidade e uma afirmação também perante a bancada e todo aquele momento em que o Porto empata um jogo e o momento em que vive, mas não é normal ver-se o Porto a festejar um empate em casa com o Sporting quando está a 8 pontos de diferença. Nuno, queres pegar na bola? Sim. Olá a todos, Sofia, Luís e os nossos ouvintes também. Eu acho que se justifica aquela reação de Anselmi, ou pelo menos entende-se a reação de Anselmi à luz precisamente daquilo que tu acabaste de dizer. Que tem muito a ver, emocional do momento. Tem muito a ver com o facto da equipa há poucas semanas ter tido a possibilidade de chegar a um lugar de destaque no campeonato, ao primeiro lugar, ter perdido sistematicamente pontos e a partir daí tudo o que aconteceu no Porto foi turbulência. Por isso consegue, o Anselmi quando chega tem o jogo decisivo em Belgrado contra o Maccabi, em que é obrigado a ganhar para ter aspirações a continuar na Liga Europa. Vai agora ter o play-off, que não é fácil, com a Roma. Depois empata com o Rio Ave, que é um resultado que fica muito aquém daquilo que se esperava e que também provoca sempre alguma moça num clube que tem sempre de ganhar muito mais, tem a obrigação de ganhar estes jogos contra as equipas menos cotadas do campeonato, como é o caso do Rio Ave, pese as dificuldades que impõe quando joga em casa, e aqui já falamos também da forma como Petit monta bem as equipas, excetuando talvez aquele jogo com o Sporting, que a equipa tem muitas dificuldades, e depois em casa há todo um extravasar de uma emoção própria de quem está a perder, vê que o jogo está a terminar, vê a equipa ficar a 11 pontos e eventualmente, ou provavelmente, irremediavelmente distante do título, ou muito mais distante do título, provavelmente com o título perdido. Sim, porque faltam 13 jogos. Faltam 13 jogos. 13. Convenhamos que é praticamente impossível, já aconteceram recuperações assim, sim, claro, ou próximas, mas acontece uma vez, se calhar, de 10 em 10 anos. E não acontece sempre, muito menos, não me parece que possa acontecer com este Sporting. E depois, subitamente, o Porto, na segunda parte, acho que estamos todos de acordo que fez um verdadeiro assalto à baliza do Sporting. O Sporting também fez o seu trabalho defensivo, procurou o Rui Borges alterar algumas situações ali no aspecto da organização defensiva, tentando conter essa pressão que o Futebol Clube do Porto estava a exercer, com muitos homens na frente, como foi também já amplamente discutido, e o golo surge ali numa altura em que se calhar já poucos contariam, mesmo no último suspiro, e daí esse extravasar de emoções. O estádio estava cheio, Anselmi é um argentino, nós já falamos aqui do sangue argentino e da forma muito particular como eles vivem o futebol, é assim um bocadinho à nossa imagem, somos latinos também, sabemos, conhecemos bem essa vibração. E ele basicamente explodiu, porque realmente com a atmosfera do estádio e com a... Eu percebo essa tua explicação. Não é uma explicação, é exatamente aquilo que eu vi. Eu vi as coisas dessa forma. Agora,
24 horas depois, analisamos a situação e vemos um treinador do Futebol Clube do Porto celebrar um golo virado para a bancada, não estaria melhor virado para o relevado, para os jogadores regressarem rapidamente para o meio campo, para tentarem o 2-1? Sim, quando está... Só para dizer que neste momento este Porto não é um Porto que saiba jogar clássicos. Isso vai ao encontro daquilo que eu já disse há vários programas atrás, e encaixa no que é o perfil Porto. E este ano que era o perfil Porto e o que é neste momento o perfil Porto. Já referimos este ano várias vezes que o Porto tem muitas dificuldades em jogar clássicos. Têm sido os jogos, ou seja, aquela transformação que noutros tempos havia. Aliás, se recuarmos a um passado bem recente... Sinal, mas isso é a minha opinião. Sim, um tempo bem recente, Sérgio Conceição tinha um dom especial, uma apetência de preparar este tipo de jogos que lhe permitia... Sabes que não estou a falar só no Sérgio Conceição, estou a falar em 40 anos de futebol. Do ADN e da marca Porto, sim, que tu já dia tentaste aqui explicar recentemente. Quer dizer, tem a ver com o Sérgio nos últimos anos, como tem a ver com outros treinadores. Mas concordamos que o Sérgio tinha uma forma também muito particular de preparar. Teve uma razão muito simples, porque chegou num momento em que esse ADN estava muito afetado pela saída de muita gente do Porto, pela erosão do tempo. Agora, claro que se virmos, repito, 24 horas depois, o treinador do Porto celebrar um empate desta forma, eu acho é que devemos também atender um bocadinho às condicionantes, sim, e atendendo um bocadinho à atmosfera, a tudo o que rodeava aquele jogo, e subitamente ele viu o jogo perdido e num minuto... Talvez na última oportunidade empatou o jogo e mantém, digamos, o Porto a respirar ainda no campeonato. Deixa-me fazer aqui um passo em profundidade para a Sofia. Olá. E para receberes a bola redondinha, saís a jogar. Ainda vês o Porto como candidato ao título, verdadeiramente, sem a questão da matemática? Não, respondendo diretamente, olá a todos, respondendo diretamente à tua pergunta, Luís, não vejo, pelo atraso, pelo facto de estar a competir contra dois, portanto há uma diferença grande entre estares atrás do primeiro ou estares atrás do primeiro do segundo, e neste caso agora também do Sporting Braga, não é? Que com a vitória acaba por ficar com os mesmos pontos, e eu penso até que em desvantagem, não? Acho que o Braga fica em desvantagem se o campeonato acabasse agora, mas pronto, de qualquer das formas daqui vai haver um Braga-Porto daqui a poucas jornadas. Sim, exatamente, mas já é uma montanha muito difícil para o Futebol Clube do Porto escalar, e portanto não acho que esteja na luta pelo título, não acho que tenha equipa do ponto de vista individual para se conseguir aproximar dos outros candidatos, ainda para mais agora com a saída do Nico e o Galeno, quer gostamos menos, quer gostemos mais, era uma solução que deixou de existir. Agora a solução a Francisco Moura, por exemplo, é Zaidu, e antes era Galeno, ou poderia ser Galeno neste sistema, portanto não deixa de ser diferente, mesmo para os homens da frente. Uma coisa é ter Gonçalo Borges, outra coisa é ter Galeno, insisto, gostando mais ou gostando menos, parece-me que é mais solução do que Zaidu e mais solução do que Gonçalo Borges, disso não tenho muitas dúvidas, e portanto nesse sentido o Futebol Clube do Porto, com esta alteração de treinador, com as novas ideias que o Anselmi traz, tudo isso, parece-me que não tem já condições para lutar pelo título, mas se quisermos ir aqui um bocadinho à visão académica da coisa, pode lutar por outras coisas que não o título. Às vezes, mesmo não conseguindo os 3 pontos, tem de lutar por uma identidade, tem de lutar por dinâmicas que se vão enraizando, por uma postura também diferente dentro de campo, por coisas que não se viram com Vítor Bruno, e que eu acho que se calhar quando o tempo for passando, quando o Futebol Clube do Porto conseguir ir ajustando o seu plantel, acho que se podem ver com Martin Anselmi. É um treinador que me tem passado boas sensações no que diz respeito às suas ideias, mas que me parece não tem à sua disposição, pelo menos para o nível em que está a competir atualmente em termos do campeonato nacional, não tem à sua disposição a mesma matéria-prima do que Sporting e Benfica, e percebe-se perfeitamente que o Futebol Clube do Porto
tenha de fazer os negócios que teve de fazer, porque estamos a falar de um clube que do ponto de vista financeiro está a atravessar problemas sérios, problemas graves, e isso depois obviamente condiciona dentro de campo, e é isso. Eu acho que sinceramente o Futebol Clube do Porto tem de se reerguer e vai se reerguendo aos poucos, o que me parece, ainda que com uma amostra curta, uma amostra que tem de ser pensada, e uma amostra que ainda tem de mostrar coisas, sem dúvida nenhuma, mas o que me parece é que este treinador tem um potencial diferente do de Vítor Bruno, que foi a primeira escolha de André Vilas-Boas para a substituição. E eu vejo em Martin Anselmi algo mais. É a sensação que me passa, posso vir a estar enganada, mas neste momento é a minha opinião genuína sobre o técnico do Porto. Sim, eu tenho especial curiosidade e interesse em ver a evolução do Martin Anselmi a treinar o Porto, sobretudo porque tem uma ideia de jogo extremamente sedutora, atraente, até que apetece discutir, porque é de facto algo que é novo para discutirmos aqui no futebol português, mas é algo que, concordo contigo, choca muito com as características do plantel atualmente, quer na qualidade, não há como fugir dos jogadores em si, quer nas características para jogar neste tipo de sistema, e portanto é algo que necessita de uma pré-época. Será muito difícil ele colocar em prática as suas ideias ainda no decorrer desta época de forma total, mas vai tendo essa coragem de marcar esse território e de tentar ganhar ou perder com as suas ideias. Seria confortável para ele manter aquela estrutura A4 e tentar repetir um pouco o que o Porto vinha fazendo, aos poucos e metendo alguma nuance, mas não, desde o primeiro momento ele quis de facto criar uma ruptura, e isso é de treinador. E no jogo contra o Sporting, mesmo na segunda parte, as alterações que faz, de facto poderia colocar a equipa desequilibrada para defender, porque recordar que faz entrar o Fábio Vieira, o Gonçalo Borges, o William Gomes e o Namazo, e tira elementos que estavam na segurança, não digo defensiva, mas mais atrás da linha da bola para defender, como o Neumann Pérez, desde logo desfaz a clássica linha de 3, no sentido dos centrais em si, o Eustáquio baixa um pouco, tira o Moura, tira o João Mário, portanto troca os laterais para ter o Gonçalo Borges e o William Gomes. Para pôr extremos? Para pôr extremos nos laterais, exatamente, e depois também a saída do Varela para jogar o Namazo. E, portanto, tem esse sufocar do Sporting. Mas aquilo que eu queria lançar um pouco mais também para ouvir a vossa opinião, porque é a sensação que eu tenho, acho que aquilo que aconteceu ao Sporting, mais do que o jogo em si, tem sido um padrão de comportamento que tem-se revelado já desde o início do primeiro jogo que o Rui Borges teve frente ao Benfica. É depois de uma primeira parte dominadora, ter uma segunda parte de calculismo, não digo de receio, mas de baixar a equipa excessivamente, não só por força do adversário, mas também por estratégia desde o início, e portanto aquilo que poderia ser circunstancial em função de tudo isto que eu falei, que foram as alterações do Porto, eu acho que está-se a revelar um padrão de comportamento, que se aconteceu com o Benfica, aconteceu com o Vitória também, em Guimarães, sim, exatamente, e agora com o Porto. E o Sporting, que na primeira parte controlou o jogo totalmente e dava todos os indícios de poder também controlar na segunda parte, foi baixando até se despenhar contra a sua baliza nos últimos minutos. E parece-me que aí a equipa tem que crescer. A equipa tem que, mais do que tentar assegurar um resultado, controlar um jogo. São coisas diferentes. E nesse sentido eu acho que o Rui Borges tem passos a dar a nível de que é um Sporting de equipa campeã, de equipa dominadora, que o Sporting podia ali ter dado, como referiste, estocada final no Porto em termos de campeonato, e também manter a distância sobre o Benfica, e a equipa deu um sinal mesmo de querer se proteger. É verdade, sem dúvida nenhuma, a lesão muito cedo do João Simões, para entrar o De Baste, o Joker está muito limitado fisicamente e entrou só na parte final, tal como também a questão do Morita, não há Pote, não há Catamo, há muitas limitações, é verdade, mas mesmo quando não havia tantas limitações, estes sinais viam-se. E eu acho que isto é preocupante para o Sporting. Ou pelo menos não é algo aliciante, digamos assim. E nesse sentido também deixava, porque estou aqui a fazer um raciocínio, que é uma opinião, que acho que o Rui Borges ainda está muito preso. Eu vou dizer aqui uma coisa, veremos se vocês entendem bem. Vocês, todos que estão a ouvir, há um pensamento de equipa pequena, ou de equipa média, digamos assim, de quem está a ganhar, baixa o bloco. Quando aqui estamos a ganhar, não é que subamos o bloco todo, mas vamos controlar o jogo pelo meio campo e não nos últimos 30 metros. E acho que faz falta esse crescimento de treinador a Rui Borges a nível de equipa grande, e isso é fundamental nesta equipa do Sporting.
Eu acho que Rui Borges viu-se a ganhar no Dragão perante uma equipa que estava proibida de perder, como se percebeu e como também já analisamos, e recuou excessivamente. O Rui Borges procurou erguer ali um muro. E a verdade é que ele falou já também aconteceram noutros jogos, não? Certo. Esse padrão de comportamento, não é, que eu queria fazer, e não se centrar só neste jogo. Mas ele neste jogo em concreto apontou também a questão da fadiga física. Verdade. E também é possível que haja alguns elementos, é visível que alguns elementos estão muito desgastados, mas penso que isso não serve de justificação para o recuo excessivo. Acho que esse foi, e a perda do controle foi o grande problema. Mas o Futebol Clube do Porto atacou com muitos jogadores, tentou explorar a largura, fê-lo bem algumas vezes, para não dizer mesmo muitas vezes, colocou muitas bolas na área, o Porto, mas o Sporting dominou completamente essa zona. O Porto, poucas oportunidades flagrantes para marcar o gol do empate criou, porque o Sporting foi varrendo sempre o perigo dessa zona. Mas aí, Nuno, se me permites, para dar aqui também um pouco de vida à nossa conversa, acho que isso aconteceu mais porque o Porto ainda não tem mecanização para combinar as jogadas e, em vez de cruzamentos para a área, serem cruzamentos para o jogador que está na área finalizar. Parece a mesma coisa, mas é muito diferente. Eu acho que precisamente isso, que o Sporting sentiu-se confortável com a forma precipitada como o Porto estava a colocar. A falta de mecanização que o Porto ainda tem, vai ao encontro de que a boa ideia de Anselmi ainda não tem nesta altura as peças todas nos locais certos. E os próprios movimentos do ponta de lança, do Samu, a bola muitas vezes foi para o lugar onde não estava Samu, que possivelmente, até pela sua envergadura e pelas suas características, seria o jogador a procurar, até porque ele já marcou muitos golos assim, não só este ano como no passado. Por isso, acredito que o Porto... O golo acaba por nascer de uma jogada assim. Sim, acaba por ir até para o segundo posto, mas nem é um jogo de bola aérea. O Sporting estava bastante confortável no jogo aéreo. E o Porto, sistematicamente, cruzava bolas por alto. E isso, o Sporting estava confortável. O Rui Borges, a partir do momento em que opta por recuar a equipa demasiado, estamos todos de acordo. Até ele próprio estava de acordo no final. E admitiu que recuou demasiado. Mas a questão é que eu não coloco só neste jogo, e passando a bola à Sofia também, é que eu não coloco só neste jogo, eu coloco num padrão de comportamento que está a ser repetido no Sporting neste tipo de situações, sobretudo frente a estes adversários grandes. Coloco o Vitória também neste nível. Em alguns jogos as coisas foram resultando e admito que... Resultar para ti é o resultado. Foram resultando... Não é a forma de jogar. Exato, falando do resultado. Resultou com o Benfica foram no caso resultando do empate, em termos práticos, foram resultando em termos de conquista de pontos. E a partir desse momento é um bocadinho essa tendência de vamos ver no que dá, isto não é a sorte, não é a lotaria, não é tirar uma moeda ao ar e vamos tentar manter aqui 1-0, mas... foi um bocadinho jogar com as circunstâncias, jogar com a precipitação do Porto, tentar enervar, se calhar dar algum espaço. Teve 2 saídas em contra-ataque, pouco mais. Tentar explorar a profundidade com o Gyökeres que tinha acabado de ser lançado, como tu dizes, e parece-me claro que está condicionado, e tentou que perto do fim até teve outra oportunidade. Sim, e podia ter ganho. E já depois do empate, acho que devia ter tentado mais e melhor e com outra capacidade de uma transição de defesa-ataque mais pensada em função daquilo que era possível, que era previsível do Porto crescer tanto. O Sporting devia ter outra transição de defesa-ataque mais evoluída, na minha leitura, para poder controlar o jogo, mesmo que baixasse um pouco mais o bloco. Mas, Sofia, dentro deste nosso debate, por onde é que vais? Qual é a tua leitura? Olha, antes de mais, eu acho que o Clássico foi um jogo cujo nível técnico foi baixíssimo. Muitas perdas de bola, muitos passos falhados, recepções mal feitas, passos mal medidos. Acho que, sinceramente, em termos de nível técnico, as coisas estiveram muito mal do ponto de vista individual. E quero contrariar aqui algo que foi mais ou menos unânime até para o próprio Rui Borges. Referiu que a primeira parte foi controlada pelo Sporting e foi, mas não necessariamente pelo facto de Martin Anselmi não ter preparado a sua equipa para conseguir circular melhor a bola, por exemplo, dentro do bloco do Sporting. Houve várias vezes em que o Porto conseguiu furar, conseguiu entrar dentro do bloco do Sporting, conseguiu
bater a primeira linha de pressão, e as coisas não resultaram, ou não houve sequência das jogadas, não necessariamente por uma grande competência da organização defensiva do Sporting, mas porque os jogadores do Futebol Clube do Porto falhavam este tipo de coisas, ou seja, falhavam o passe, falhavam a recepção e a bola perdia-se, não conseguiam ficar com a bola, não conseguiam protegê-la e dar ao colega. Houve muitas vezes em que isso aconteceu e o Sporting depois foi controlando, e foi a equipa que passou mais tempo em ataque organizado, mas não é verdade que o Futebol Clube do Porto não tenha conseguido em vários momentos entrar dentro do bloco do Sporting, e muitas vezes por culpa própria, por culpa individual, as jogadas não tinham sequência, e a isso também se deve, na minha opinião, teres, por exemplo, um Eustáquio a fazer de Nico, que é claramente um médio muito abaixo do médio agora do City, teres um PP a perder bolas em catadupa, em que realmente na segunda parte melhorou um pouco, mas na primeira parte foi realmente um jogador que pouco ou nada acrescentou ao jogo do Futebol Clube do Porto. O Mora também não fez uma primeira parte propriamente brilhante, também teve muitas incongruências técnicas, portanto falhou muita coisa, e o Sporting em cima disso foi conseguindo galvanizar-se, foi conseguindo passar mais tempo com a bola e foi conseguindo ser a equipa mais dominadora do ponto de vista territorial e do ponto de vista da posse da bola, mas não acho que tenha sido especialmente competente em organização defensiva. Aliás, acho que a organização defensiva de Rui Borges continua a ser uma grande falha da equipa do Sporting. Depois, na segunda parte... Era mais esse ponto que estávamos a querer ouvir a tua opinião. Sim. O nosso debate aquilo que é o Sporting, a organização defensiva, baixar tanto. O que é que te parece? Sim, depois na segunda parte eu acho que o Rui Borges pensou que jogava ainda no Moreirense, que treinava ainda no Moreirense, decidiu baixar as linhas todas, e não foi uma coisa que tenha acontecido ao minuto 10 ou ao minuto 15, não. Aconteceu desde o minuto 0, desde o minuto 1 da segunda parte que o Sporting abdicou de pressionar tão alto. Mas eu já nem vou tanto pela altura do bloco. Pronto, ok, o Sporting prescindiu de pressionar tão alto, os jogadores também, acredito, pudessem estar em fadiga, como disse o seu treinador, prescindiu da altura. E para pressionar bem não é obrigatório pressionar alto. Agora. Exatamente, portanto, resguardou-se um pouco mais em organização defensiva. Eu até dou essa de barato, posso dar essa de barato, agora não posso dar de barato o que o Sporting não tentou fazer quando recuperava a bola. Pois essa é a questão. Essa é a questão que eu coloquei, sim. Essa é que é a questão, porque eu até concedo, dentro das condicionantes físicas que o Sporting tem tido, dentro dos problemas que teve até inclusive dentro do próprio jogo, e já falaste, Luís, da lesão do João Simões, da lesão do Katam que não estava apto, do Morita e do Gyökeres terem entrado claramente sem estarem a 100%. Eu essa parte da altura do bloco do Sporting eu até concedo. Eu não concedo é que uma equipa como o Sporting, depois de recuperar a bola, não tenha mais nada a apresentar que não aquilo. E depois o que é que acontece? Os jogadores que já estão fastigados, que já estão cansados, que já têm muitos minutos nas pernas, passam uma segunda parte inteira a cheirar, permitam uma expressão, a bola ao adversário, a correr sem bola, que é muito mais cansativo para quaisquer jogadores do que ter e guardar um bocadinho também a bola no seu poder, fazendo o adversário correr. Obviamente que se vão recolhendo cada vez mais, uma coisa leva à outra. Portanto, um Sporting que não consegue manter a bola em seu poder durante mais do que 4, 5 passos, o Sporting não trocava a bola praticamente tempo nenhum, como é que poderia depois descansar um pouco com a bola? Era impossível, e isso é muito importante para qualquer equipa, ainda para mais para uma equipa com fadiga física, cujo treinador referiu que os jogadores podem ter sentido essa fadiga, mas não preparou a equipa para a equipa ficar um pouco mais com a bola. Para a equipa ficar um pouco mais confortável. Concordamos, portanto, e depois para avançarmos, concordamos que é o momento do jogo, do Sporting, que a equipa, dentro dos seus 4 momentos, excetuando as bolas paradas, naturalmente, que é o momento em que o Sporting tem que evoluir, o momento da transição de defesa-ataque, quando baixa um pouco mais o bloco. Eu acho que o Sporting, eu sinceramente, Luís, e tu sabes, porque temos falado disso aqui, e sabes qual é que tem sido a minha opinião, acho que o Sporting ainda tem de evoluir em todos os aspectos, sim, sinceramente. Mas mais este foi o que se notou mais nestes jogos. Sim, eu acho que se notou sobretudo a falta de ambição, notou-se uma ideia demasiado pequenina. Ambição tática, digamos assim. Sim, ambição tática, exato. O Sporting estar a vencer por 1-0 no Dragão, não
não é... Ou seja, eu genuinamente não... Acho que foi mesmo uma segunda parte medíocre da equipa. Não tenho outra forma de definir. Acho que a equipa não conseguiu reter a bola, não conseguiu fazer os jogadores do Porto correr. O Porto, na segunda parte, batia lateral com lateral. Portanto, se o Sporting conseguisse sair da primeira fase de pressão com 2, 3 passes, tinha o campo aberto para poder correr, tinha o campo aberto para poder atacar com outro tipo de discernimento. Ok, entrou o Gyökeres e aí, a partir daí, o jogo direto começou a ter outro significado. Tudo certo, mas o próprio Gyökeres estava condicionado e o Arder não é o Gyökeres, portanto, nesse sentido, o jogo do Sporting, do ponto de vista de esticar o jogo mais para jogo direto, ficou também altamente restringido por isso mesmo, pelas condições físicas do Gyökeres e pelo facto de o Arder não ter o mesmo perfil. Portanto, sinceramente, eu acho que a réplica que o Sporting deu na segunda parte do Clássico foi uma réplica curtíssima mesmo, curtíssima. Mas face ao quadro que o jogo apresentava naqueles minutos, nomeadamente em toda a segunda parte, o Sporting foi recuando e apostou muito no posicionamento dos seus jogadores, no correto posicionamento dos seus jogadores, e percebeu que o Porto também não primava propriamente pela criatividade dos seus jogadores, era muito bola nas aulas, sim. Pois, imaginava claro, que podia levar o jogo até ao fim sem acontecer nada. Acredito que sim. E é o que eu disse há pouco. Mas esperar que não aconteça nada não é a mesma coisa que tentar que aconteça algo. Já aconteceu noutros jogos. Agora, podemos-lhe falar falta de ambição. Falta um padrão de comportamento ao longo de vários jogos. Exato, que tem a ver com uma questão tática que há aqui. Acho que o Rui Borges admitiu isso e, portanto, acho que é um ponto em que ele tem que evoluir nesse momento do jogo. A equipa não pode recuar tanto e ter outra capacidade de transição de defesa-ataque sob pena de ficar sufocada e levar uma reviravolta do Vitória de Guimarães, empatar o jogo com o Porto e até o jogo com o Benfica acabou por não empatar, mas acabou por ser também muito pressionado. Ele no final do jogo disse qualquer coisa como que tivemos uma atitude, um comportamento de campeões, de verdadeiros campeões. Não tiveram. Na segunda parte não houve esse comportamento de verdadeiros campeões. Falamos em questões táticas, não está em causa a atitude dos jogadores, o comportamento competitivo. Estou a falar do comportamento da equipa ter sido de verdadeiros campeões. Não foi, recuou demasiado, teve pouca audácia, pouca ousadia. Não conseguiu descansar com bola, não conseguiu defender com bola. Sim, até para a fadiga seria mais confortável ter a posse de bola, os treinadores todos. Sentiu-se confortável sem bola. Sentiu-se confortável. No sentido de achar que estava a controlar os espaços. Sentiu-se confortável porque o posicionamento defensivo do Sporting, em termos de organização defensiva, estava a chegar para as encomendas. Em face das deficiências do Porto. Em face da falta de criatividade do Porto, em face do Porto ser previsível a jogar pelas alas. Houve um jogador que mudou um pouco isso, que foi o Fábio Vieira. Entrou com um acerto entrou bem. De passe. Os melhores jogos também, dele até agora. Sim, ele entrou muito capaz de procurar outra coisa que não o cruzamento pelo ar, e aí o Diomande estava muito confortável. O gol, aliás, nasce de um passe do Fábio. Certo. Exatamente, e já tinha havido uma ótima oportunidade antes dessa para o Futebol Clube do Porto, também um passe metido pelo Fábio. Portanto, o Fábio veio trazer criatividade à forma como o Porto tentava chegar à baliza de Rui Silva. Mas o Porto teve dificuldades em jogar entre linhas com Mora, teve dificuldades, foi à procura nesse momento em que, para tentar desposicionar o Sporting, procurou esses passos de ruptura do Fábio, do Mora. A questão do Rui Borges recuar o De Baste para terceiro central, por exemplo, é um sinal claro de que naquele momento de aguentar a equipa atrás. Isso é uma informação para toda a equipa. Para toda a equipa. Atenção que reparem, pode parecer um contraditório estar a dizer isso, porque o Sporting antes com o Ruben Amorim jogava numa defesa A3 e que depois em organização defensiva baixava muitas vezes a 5. Mas é diferente, muito diferente. Mas por isso é que eu me estava a focar mais não necessariamente na postura da equipa sem a bola, mas quando recuperava a bola. Mas aqui é um posicionamento, repara, mas isto aqui é um posicionamento em que tu baixas o teu médio para central, dás um sinal toda a equipa. Mas podia não ser isso, até Luís, baixando o De Baste para entre o Inácio e o Diomande, até podia, lá está, o que eu estou a dizer é que essa mudança... Mas não era isso, não é? Eu estou de acordo contigo, o que eu estou a tentar dizer é que às vezes isso até poderia ser uma coisa para trazer mais qualidade à circulação da equipa, mas não foi o caso. Não foi o caso. Exato, não foi o caso, não houve nada que se fizesse nesse sentido, e isso é que para mim é de veras estranho que um treinador
Sporting tenha passado uma segunda parte inteira a confiar, eu não diria só na sorte, não é? Porque lá está, o Nuno referia, e bem, houve competência, por exemplo, na defesa da largura, do Futebol Clube do Porto e tudo isso, mas é estranho que o Sporting tenha tido tanta apatia quando recuperava a bola e não tenha tido critério nenhum. Eu, sinceramente, parecia genuinamente que o Moreirense estava a ganhar 1-0 no Dragão e que na segunda parte tinha ido defender o resultado. Foi isto que pareceu. A ansiedade do Porto, naturalmente, que neste momento e naquele momento do jogo poderia dar ao Sporting esses sinais de que poderia aguentar nesse bloco baixo até ao fim. Acho que foi muito por aí. Isso que eu estou a tentar explicar. Acho que foi muito por aí. Sim, e foi... mas não é a melhor forma de se comportar taticamente. Mas já todos vimos milhares de jogos de futebol. Claro que sim. A Sofia só viu centenas. Não, e poderia ter ganho. Já vimos milhares. Mas poderia, e nós já vimos muitos jogos eu não quero com este tipo de atitudes. Eu quero resistir sempre e buscar o argumento do resultado para ter razão ou deixar de ter razão, porque não é porque se o jogo tivesse acabado 1-0, esta forma era a ideal de ter jogado. Não era, continuava a dizer a mesma coisa. Claro, entendes? Portanto, independente do Porto ter marcado ao minuto 94, a minha opinião é a mesma, entendes? Por isso eu coloquei também o jogo do Benfica em que o Sporting ganhou. Mas Rui Borges foi atrás desse pragmatismo. E tem margem pontual ainda para fazer isso. Tem, sim. Agora uma margem pontual mais reduzida. O Benfica venceu um jogo em que, enfim, o Benfica marcou 2 golos muito cedo e acho que isso também levou a equipa a ficar naquela almofada, né? Taticamente. O Moreirense fez um golo, depois o Benfica fez logo 3-1 a abrir a segunda parte. Claro que há uma dimensão internacional que coloca os jogadores num nível muito superior de competitividade. Viu-se no jogo com os Juventus, vamos ver agora o Benfica meio da semana com o Mónaco. O campeonato acaba por ser um parente pobre no meio destes 2 jogos, sobretudo frente ao Moreirense, embora a avaliação que se possa fazer à exibição do Benfica esteja muito abaixo daquilo que eu acho que deve ser a exigência para lutar pelo título, mas enquadrando desta forma consigo encontrar essa atenuante, digamos assim. A verdade é que a equipa houve momentos na segunda parte em que, ao querer controlar o jogo, e penso que isso tem sido também outro, pegando em padrões de comportamento, como peguei no Rui Borges, passando agora para o Bruno Lage, no Benfica do Bruno Lage, quando quer baixar, ou melhor, quando quer entrar em modo de gestão no jogo, baixa o ritmo de jogo, mas baixa a intensidade da própria equipa. E quando digo baixar a intensidade, para não passar esta palavra tão abstrata, tem a ver com uma questão tática de quando tem a bola agredir o espaço e quando não tem a bola rapidamente tentar recuperá-la. A equipa que já não é de pressão por natureza e nem tem médios pressionantes por natureza, baixa ainda mais o bloco e fica um pouco passiva perante um adversário como o Moreirense, que tem as suas qualidades, mas está longe de meter medo na casa de um grande, conseguir ter bola, fazer 3-2 e ameaçar o empate. E é esse sinal que eu acho que muitas vezes o Benfica dá aos adversários e que permite que os adversários cresçam neste tipo de jogos. Não sei qual é a vossa opinião, isto é enquadrado também porque na perda daquilo que era um jogador que eu acho que ia ser importantíssimo para o Benfica até ao final da época, Manu. Que é o Manu, até na questão Manu-Florentino, nesta questão internacional e os jogos do campeonato, e também a saída e também a lesão do Bá, é de facto tremendo. Fica um abraço para os dois, não é? Pela lesão e rapidamente que recuperem, porque fazem falta ao nosso futebol, porque vão ser muitos meses para recuperar. E isso vai ter consequências táticas para o Benfica, sobretudo até no lugar de lateral direito, que não é um substituto direto para o Bá. Talvez vá novamente o Tomás Araújo ser sacrificado para jogar a lateral, quando eu acho que ele é um central de seleção neste momento. E a questão do meio campo, que tem que obrigatoriamente levar Florentino a jogar mais vezes, porque de outra forma o Benfica joga de forma diferente no meio campo. Ou é baixar Cockchu, ou é jogar Alcenas, ou é jogar Barreiro mais à frente, e a equipa fica novamente com as ideias confundidas. O Benfica entrou a ganhar e com justiça, claro que não podemos questionar. E depois... podemos. Não, acho que chegou ali com alguma facilidade ao... Questionar, mas com facilidade não significa com justiça. Esses 15 minutos iniciais.
Eu acho que o Benfica se viu a ganhar por 2-0 sem saber ler nem escrever, sinceramente. Mas eu vou esperar que o Nuno dê com alguma tranquilidade ao 2-0 e isso permite a qualquer equipa que aos 15 minutos está a ganhar 2-0, permite ali algum relaxamento, até de certo modo convida a algum relaxamento noutros campeonatos ou noutras equipas, se calhar víamos, isso traduzia-se em maior entusiasmo. Mas aos 19 já estava 2-1. Pois, exato, aos 19 já estava 2-1 e depois logo a seguir, em 3 minutos, perde 2 jogadores com lesões que se percebeu na altura que poderiam ser graves. E, de facto, confirmaram-se as piores suspeitas, são lesões gravíssimas que vão permitir apenas que Manu e Bá estejam disponíveis na próxima época. Estima-se que possa ser uma recuperação mesmo muito prolongada. Mas os efeitos agora para o Benfica, mas reduz muito aquilo que taticamente o Benfica poderia fazer. Sim, eu acho que depois as coisas acabam até, não obstante ter sofrido um golo depois do 2-1, ter perdido aqueles 2 jogadores que são jogadores que poderiam ser importantes para o Benfica, até por falta de outro. E são importantes para os jogos seguintes, não é? É mais onde eu queria chegar, é para os jogos seguintes. E Manu, que tinha encaixado como uma luva no Benfica. Depois, antes do intervalo, ainda consegue fazer o 3-1 e vai muito sossegado para a cabine. E depois, na segunda parte, é muito isso que tu acabaste de dizer há pouco, que o Benfica foi gerindo, é sempre aquela situação, troca um jogador, troca o outro e não vai arriscando muito, anda ali um bocadinho à pesca de um golo que lhe permite. E de repente acorda estremunhado porque o adversário fez um golo. E depois, mas lá está, pôs-se a jeito também, como o Sporting também se tinha posto a jeito com o Porto. O Benfica também se forma estranha de vida dos grandes no nosso campeonato. É por isso que este campeonato isto entronca um bocadinho na conversa que nós temos tido e na tecla que nós temos batido. Pode haver competitividade em termos pontuais. Equilíbrio. Sim, algum equilíbrio, posso chamar competitividade, mas em termos de confrontação direta, de competitividade propriamente dita, de ser um campeonato extremamente entusiasmante, não é. Longe disso, e tanto é que o Moreirense, com todo o respeito, e já aqui elogiamos imenso o trabalho de César Peixoto, que quanto a mim é um treinador muito bom e que mais cedo ou mais tarde vai acabar por saltar para um patamar superior àquele que se encontra, mas o Benfica não mata o jogo, está ali 3-1, sofre o 3-2 e acaba com o credo na boca e podia ter empatado. A verdade é que podia ter consentido um empate em casa numa altura da época em que todos os jogos são cruciais. Era fundamental uma aproximação ao Sporting para pressionar e manter acesa a luta pelo título, e vem também os jogos de competições internacionais que importa atender. Estas 2 lesões de facto são preocupantes. E apesar de eu estar de acordo contigo que Tomás Araújo é um central de eleição e tem que jogar como central, eu acho que Bruno Lage não tem grandes dúvidas neste momento que vai ser ele o lateral direito. Sim, e António Silva vai voltar a ser central. António Silva, que já vimos... Outra vez. Embora haja um miúdo na equipa B que joga muito bem, que é o Leandro Santos. Mas acho que António Silva, o Bruno Lage vê António Silva mais preparado para dar mais consistência à equipa, apesar de António Silva dar os sinais contrários, de dar sinais de que se calhar não atravessa um momento de confiança, porque a qualidade tem, acho que também estamos todos de acordo. Nuno, eu não tenho dúvidas que essa vai ser a opção do Lage, mas também não tenho dúvidas nenhumas que essa opção é errada. Porque o Tomás Araújo era central de caras no Benfica, ponto final, porque é o melhor central neste momento, na minha opinião, do futebol português, a jogar no nosso campeonato. E não jogar a central, o melhor central, é uma coisa que para mim não faz sentido. Sofia, queres dizer alguma coisa sobre isto ou queres contrariar? Não, eu acho que infelizmente o péssimo episódio do Bá e do Manu, que são, todos nós sabemos, é a pior coisa que pode acontecer aos jogadores de futebol, e portanto ficam aqui também as nossas, acredito, rápidas melhoras, tanto para o Bá como para o Manu. Eu acho que poderia ser uma oportunidade para vermos algo diferente, até porque, quer queiramos, quer não, quando tu fazes adaptações também passas uma mensagem para quem está abaixo, e o Benfica gosta tanto de se vangloriar do Seixal, e estava aí uma boa oportunidade para colocar um dos dois, porque falaste do Leandro Santos, mas também há um Diogo Spencer, que é um jogador no qual
o Benfica outrora depositou grandes expectativas. Eu falei mais do Leandro, porque o Leandro já foi chamado para o Mónaco. É verdade, e parece-me que o Bruno Lage olha mais para o Leandro do que para o Spencer. Mas são dois laterais com potencial, são dois laterais que poderiam eventualmente ver aqui uma janela de oportunidade para fazerem aquela posição e para não retirarem o melhor central do Benfica do seu devido lugar, e que tanto aporta à equipa ali. É ali que ele aporta realmente qualidade à equipa, não é a jogar a lateral direito. O lateral direito contra equipas que não ataquem muito e que permitam ao Tomás também subir em algumas ocasiões pelo corredor direito. Ele traz realmente critério, até tem mais critério do que Bá no passe, tem muita boa definição, é verdade, mas ele é um central e, portanto, ao Benfica, o Benfica ver-se obrigado por uma falta de planeamento, porque de facto esta situação já acontece desde a época passada, que o Benfica não tem um substituto direto para Bá. Depois veio Caborré, que supostamente, segundo o presidente do Benfica, era necessário ter tempo, porque era um miúdo, que já tinha jogado Premier League, mas este era um contexto diferente e foi embora. Portanto, Caborré também foi um tiro ao lado, como tinha sido, por exemplo, o Jurasek. E esses jogadores vão embora e quem lá cai é o melhor central da equipa, e eu acho que isso demonstra não só o péssimo planeamento do Benfica, como até a falta de visão, ou então, não sei, não acreditam nesses jogadores, para a formação, e passa uma mensagem para quem está abaixo, passa uma mensagem para os miúdos que veem que, ok, se eu não jogar agora não vou jogar, porque não acreditam em mim, pelo menos este treinador não acredita em mim, porque se acreditasse esta era uma boa oportunidade para eu tentar assumir, da mesma maneira que era uma boa oportunidade para o Rafael Luís tentar assumir ali e ser uma alternativa ao Florentino, que é o médio defensivo da equipa B, da formação do Benfica. Joga muito. Ela é mais um 8 até às vezes, parece-me. Ele de formação é um 6. Já o vi jogar na equipa B a 10, já o vi jogar a várias alturas. Joga muito bem, joga. Lá está, mas são estas pequenas coisas. Por exemplo, foi assim que apareceu o João Simões, porque se calhar se não tivesse acontecido o que aconteceu aos médios do Sporting, o João Simões nunca tinha aparecido e tinha-se adaptado lá a outro jogador qualquer. Portanto, eu acho que estes são os momentos em que se tem de fazer acreditar aos miúdos que eles estão lá para alguma coisa, que se vê valor neles, e que não estamos propriamente na Premier League, em que se calhar até acontece mais do que na Primeira Liga Portuguesa, em que são jogos dificílimos e os miúdos não têm espaço para poder jogar. Quer dizer, o Benfica, o Sporting, o Futebol Clube do Porto controlam a maior parte dos jogos em que estão inseridos e não faz qualquer sentido não se olhar para aí. Só rapidamente, relativamente àquela ideia que disse há pouco, eu acho que o Benfica se viu a vencer por 2-0 e, contrariamente ao que disse o Bruno Lage, acho que entrou muito mal no jogo, porque eu acho que o Moreirense conseguiu roubar a bola ao Benfica, conseguiu muitas das vezes bater a pressão do Benfica, conseguiu chegar ao último terço, não criando grandes oportunidades, é facto, mas estivemos longe de ver um início de jogo em que o Benfica atropelou o Moreirense, ou colocou o Moreirense em sentido, não foi nada disso que aconteceu. O Moreirense entrou com grande personalidade no Estádio da Luz e depois 2 lances de bola parada ofereceram a vantagem ao Benfica, sem querer obviamente retirar mérito a esses lances, não é isso que está em causa, mas o que eu acho é que o Benfica não estava a jogar o suficiente para estar a vencer por 2-0 e sinceramente vi mais uma vez uma equipa completamente desligada, uma equipa sem dinâmicas, uma equipa pouco trabalhada do ponto de vista coletivo. Que é a dimensão nacional e a dimensão internacional, porque eu acho que acredito que o Benfica que vamos ter no Mónaco vai ser um Benfica diferente, como o Benfica que tivemos em Turim. Eu sei, é verdade, não estou a contrariar o que tu dizes, mas há aqui de facto, não é que seja bipolar, mas a dimensão... Mas isso tem uma explicação futebolística, digamos assim. O que pede estes jogos, claro que tem, mas o que pede estes jogos o Benfica não consegue dar da melhor forma. O que pede os jogos internacionais o Benfica consegue. Tu tiveste um exemplo com o Porto de Sérgio Conceição. O Porto de Sérgio Conceição internamente fazia exibições penosas, muitas das vezes, e depois chegava à Champions e fazia exibições brutais. Aí está, mas aos clássicos. Aos clássicos, exatamente. Sim. Porquê? Porquê? Porque é que isto acontecia? O Benfica também fez uma ótima partida frente ao Futebol Clube do Porto. Também jogou bem contra o Sporting, não se pode dizer que tenha jogado pessimamente. O porquê? Isto, futebolisticamente falando, tem que ter uma explicação. Claro, e tem. E ela existe. E para mim a explicação é óbvia. Bruno Lage sabe especular com o jogo, sabe prepará-lo do ponto de vista estratégico, mas quando é ele a ter de ter quando é o treinador a ter que jogar o jogo, não é? Claro, não tem dimensão para tal. Continuando a falar do nosso campeonato, estávamos a focar também a questão do Benfica, está a 4 pontos do Sporting, vamos ver, para a próxima semana há ali um Santa Clara-Benfica que apetece ver, o Santa Clara voltou a ganhar,
Eu digo que voltou a ganhar porque houve ali um período em que a equipa encravou um pouco, mas ganhou o jogo nas Aves, e eu penso que já mais uma chicotada, não é, Nuno? Já se confirma. Sim, penso que sim, que saiu Daniel Ramos. Daniel Ramos também. O Bachi saiu pelo próprio pé do Boa Vista, sim, também. E entra Lito Vidigal. E o Lito já está confirmado, portanto o Boa Vista vai se transformar na trincheira, portanto vai tentar aguentar de todas as formas qualquer resultado, e o Lito... Como o Rui Borges fez na segunda parte do Clássico? Sim, não quero comparar também. Parecia que tinhas dito aí qualquer coisa entre linhas, Luís. Não sei se foi isso. Não tem a ver muito com aquilo que é o Lito Vidigal em muitos jogos. Eu aqui jogo direto. Eu gosto de jogar entre linhas e futebol apoiado, mas é na conversa. Agora, em termos daquilo que é as análises, não, jogo direto naquilo que eu acho que é o Lito Vidigal, um treinador que é especialista em tirar equipas do fundo, mas mesmo elas jogando numa trincheira, somando pontos, embora este Boa Vista precisa de mais do que isso, não é? Aconteceu isso em vários momentos da carreira do Lito Vidigal. A última vitória de Setúbal que aguentou, depois desceu administrativamente. Estavas a dizer bem. Estava a dizer bem. Na Secretaria, vamos na Secretaria, ok. Foi assim. Foi assim, e no Feirense também foi assim, e parece-me que o próprio Lito Vidigal não esconde que é essa a forma que tem de jogar, e por isso é que a forma que tem de ir buscar pontos. Fala-se de alguns nomes que virão para o Boa Vista, talvez alguns surpreendam. Kurzawa, para mim, é uma surpresa, apesar de eu achar que Kurzawa já não joga há 2 ou 3 anos. Mas a questão é essa, é por isso é que vem. Sim, vem Vasilik, que era um jogador que tinha de seleção. Sim, o Lito Vidigal só dispensa mesmo o antijogo. Van Ginkel, que esteve no Vitesse, salvo erro, no ano passado. Ou seja, são jogadores já em fim de carreira. O Boa Vista ainda tem alguma hipótese? Eu acho que não, sinceramente, eu acho que tem muito dificilmente o Boa Vista conseguirá escapar da descida este ano. Mesmo podendo inscrever. Neste momento está a 5 pontos do play-off. Falava do Santa Clara Benfica, que apetece ver na próxima semana. Eu acho que, enfim, é o que é, o tempo nos Açores, as 4 estações num dia, mas aquele relevado não ajuda nada ao bom futebol, e mesmo a equipa do Santa Clara, né? E vai ser um jogo, de facto, mais combativo do que jogado, não? Sim, então, estou de acordo. Vai ser um jogo de dificuldade elevada para o Benfica, não só pela valia do adversário, que já aqui reconhecemos que tem qualidade individual, tem qualidade coletiva. Temos agora Ricardinho, o melhor Ricardinho, a começar a aparecer depois entrou muito bem contra o Aves. Sim, teve lesionado há algum tempo. Sim, fez um belíssimo gol das opções agora. E agora está a ressurgir e é um jogador diferenciado também do Santa Clara, e o Benfica não será um passeio aos Açores para ver as paisagens bonitas que por lá há. Mas acho que além deste jogo temos também um Guimarães-Braga que apetece sempre ver. E porque temos um Braga que se colou ao 3º lugar, independentemente da valoração que se possa fazer às exibições do Braga nos últimos tempos. A verdade é que o Braga venceu os últimos 5 jogos e conseguiu recuperar. O Braga há 5 jornadas atrás estava a 12 pontos do Porto, há 4 jornadas atrás. 5, agora com mais esta jornada. E o Porto em 15 pontos fez 3 e o Braga fez 15. E por isso está exatamente com os mesmos pontos, 43 do que o Porto. É uma recuperação incrível, em cima naturalmente da quebra do Porto. Não vejo o Braga a melhorar muito em termos de jogo jogado, mas a verdade é que a equipa faz pontos e tem jogadores que resolvem jogos, mesmo tendo perdido, e também quero saber a vossa ideia, tendo perdido o Bruma para o Benfica agora no mercado de janeiro. Luís, e acho que é importante referir... E perdeu Mateus. Sim. Embora aí eu acho que o Ordem é um bom guarda-redes. Um ótimo guarda-redes. É o projeto futuro do Braga há 3 ou 4 anos. O Bruma que não tem um substituto natural. O Bruma não tem substituto natural. O Roger fez de Bruma ontem. Sim, mas não precisa, porque... E perdeu o Salazar. Perdeu o Salazar, que aparentemente perdeu, mas vai voltar. Porque parece que o negócio não vai... E fica no Braga? E fica no Braga. Ok.
Sofia, eu dizia que o Braga não precisava do Bruma, não no sentido de não precisar da qualidade bruta do jogador. Obviamente que o Bruma é um jogador que faz diferença em qualquer equipa, mas para as posições da frente o Braga tem realmente muita qualidade. Bruma, nunca foi esse o problema. Mesmo não sendo igual ao Bruma para o imediato, eu diria que está muito bem servido. Quem dera, por exemplo, ao Sporting poder sacar do banco um Gabri Martínez, ter, por exemplo, um Garbi, um Roger Fernandes, quer dizer, um Ricardo Horta, são todos eles jogadores de uma qualidade imensa. Mas que o Bruma tem aquela capacidade de sair da esquerda, tornar-se segundo avançado, como o Carvalhal estava a utilizar, e vai perder isso. Eu acho que o Braga perde qualidade com o Bruma, mas não perde qualidade competitiva, ou seja, a equipa continua a ser bastante competitiva e a ter uma heterogeneidade do meio campo para a frente que poucas equipas da Primeira Liga têm, e falhou vocês acham que o Bruma vai jogar 500 mil euros, ou o que foi. Mas deixa-me só dar uma nota, Luís, antes de fazeres essa pergunta. Deixa-me dar uma nota aqui. É uma pergunta, uma conversa, não é? É mais para a gente Sim, eu queria só dar uma nota para algo que está a acontecer no Braga e que, curiosamente, nós estávamos há pouco a tentar colocar no Benfica, que foi a oportunidade de fez surgir um jogador da formação, e esse jogador chama-se Chissumba. Sim, e percebe-se que o Chissumba... Percebe-se que ele tem mais qualidade do que se calhar qualquer jogador que o Braga já tentou para aquela posição vindo de fora. É o quinto lateral esquerdo do Braga esta época. Ou seja, se calhar a solução estava lá e foi difícil, foi à quinta tentativa, foi difícil perceber, mas a solução estava em casa. E às vezes continua a existir um preconceito gigante em olhar para os jogadores da formação em Portugal, que é uma coisa inacreditável. Eu não consigo perceber porque é que isto acontece, mas de facto o Chissumba está lá, está bem, e acho que já demonstrou que é a melhor solução que o Braga tentou esta época para aquela posição. Os 5, portanto o Chissumba é o quinto, o primeiro foi um polaco que foi contratado, mas acabou por depois nem começar a época, ou pelo menos não começar o campeonato. Está agora no Hannover, na segunda liga, e acho que está a fazer bons jogos. Foi o Marin, não é? Foi o próprio Gabri, quando o Braga estava a jogar a 3, e o Ira Ribeiro, que foi a contratação também quando o Carvalhal chegou. E acho que também se quiseres ainda podes colocar aí agora está a faltar o nome dele. O Marinho já disseste? Já disse o Marinho, sim. Então pronto, não falta ninguém. Sim. E agora, mas sobre o Chissumba, é um jogador que eu já conheço há algum tempo. Sim, ele é internacional sub-20 na seleção portuguesa. E via também com alguma regularidade, alguma atenção os jogos da equipa B do Braga. Assim como vejo jogos de equipas B de outros clubes e jogos da Liga 3, que é um campeonato que também eu vou acompanhando. E o Chissumba... Que está na fase final e acabamos de falar um dia também. Parece-me que o Chissumba é um jogador que teve que percorrer as diversas etapas para uma ideal maturação como jogador. Portanto, ele era o destaque, era um dos destaques da equipa B, inclusivamente apareceu a marcar golos e a fazer assistências, era um jogador com grande fulgor físico, com grande propensão ofensiva, mas acho que Carvalhal apenas o chamou para o plantel principal e para ser a opção inicial quando percebeu que ele estava preparado para isso. Porque houve exemplos vários em passagens anteriores de Carvalhal pelo Braga, em que ele não hesitou em lançar jovens. Aliás, o treinador português que lança bastante jovens é mesmo o Carvalhal, acho que estamos todos de acordo. Mas eu penso que, como ele fez com outros jogadores, esperou pelo momento certo, o ponto de maturidade correto para lançar o jogador, de modo a não comprometer, a modo a não ser lançado para a fogueira, porque é o que infelizmente acontece noutras situações, com outros jogadores. E Chissumba tem dado conta do recado. A mim, muito honestamente, não me surpreende, que eu reconhecia nele essas qualidades, assim como não surpreende Roger, que também passou pelo mesmo processo, era o destaque, era muitas vezes o grande desequilibrador da equipa B, mas só foi chamado quando realmente tinha condições para entrar, desequilibrar e corresponder. O Roger já tinha sido chamado noutra passagem. Já tinha sido chamado na passagem anterior. Começou com 16 anos o Carvalhal. Sim, mas com 16 depois anos. Baixou outra vez. Mas com 16 anos, quando o Carvalhal o chama pela primeira vez, já tinha sido nomeado várias vezes melhor em campo da equipa B. Mas depois com o Arthur Jorge baixou. E depois com o Arthur Jorge baixou. Novamente, houve um processo que teve a ver com a renovação
ou não, muito porque, confuso. porque Exato, ele ia fazer 8 anos exatamente. E podia sair livre, tirou muito tempo. e depois o Braga, e bem, conseguiu segurá-lo. E a verdade é que o Braga vai vivendo desta aposta em jovens, vai perdendo jogadores, e claro que vai perdendo jogadores importantes, Bruma, Mateus, são jogadores muito importantes, e Salazar, se fosse vendido ao Zenit por 15 milhões de euros, era um fantástico negócio para o Braga. Acho que seria bem vendido. Mas, por outro lado, perde capacidade, perde qualidade no plantel. Ainda assim, tem conseguido reinventar-se, a equipa. Reparem que também não há propriamente reforços para aquela zona em que todos reconhecemos ser o ponto mais fraco do Braga, que são os centrais. Também há um miúdo na equipa B, já falando nisso, também há, que é o Jonas Nouro, que é muito bom jogador, também do sub-20 da seleção. Permitiu agora a saída também de Yuri Ribeiro, que era outro titular. Aliás, chegou ao Blackburn e foi já titular contra o Wolverhampton para a Taça. O lateral esquerdo tem várias hipóteses no Braga. Portanto, eu acho que... Não me parece que fosse por ali. Que são algumas respostas. Concordo com a Sofia quando diz que tem aquela variabilidade de opções na frente. Falamos há pouco de vários jogadores, daqueles que conseguem imprimir novas dinâmicas. É um Braga que pode roubar posições. O terceiro lugar ao Porto. Tem também Fernando Navarro, pode e tem Elo Azani. Na minha opinião. Sim, pode lutar por ele. Embora a qualidade exibicional do Braga contra o Gil Vicente não tenha, mais uma vez, não foi só o jogo com o Gil. Também já lá é um padrão de exibicional que já vem de alguns jogos. Sim, mas mesmo contra o Gil ia jogar com mais um desde os 15 minutos, é importante referir isso, porque o Aguirre foi expulso muito cedo. O Gil Vicente conseguiu continuar a incomodar o Braga, mesmo a jogar com mais... Sim. Mas há aqui um aspecto que me parece que pode beneficiar o Braga, que é... As competições europeias acabaram? As competições europeias acabaram. Ou seja, vai ter tempo, Carvalhal vai ter tempo para trabalhar. Se Anselmi ficou muito feliz depois do Clássico dizer que tinha 4 dias para finalmente treinar 4 dias seguidos para preparar o jogo com Roma, imagino Carvalhal que agora também não vai ter as competições europeias, digamos, a atrapalhar ali não é assim, não atrapalhar, eu percebo o que queres dizer, não é? Naturalmente que o desgaste físico é maior, mas também um clube como o Braga tem que estar nessas competições, e esta queda foi muito prematura na Liga Europa. Agora eu acho que este jogo com o Vitória, vamos ver como é que o Vitória reage. O Vitória vendeu muito neste mercado. E bem. E mais um jogo que ficou aquém, o Famalicão Vitória. Foi, eu estava a ver o jogo desde o início e aquele jogo era mesmo, cheirava a 0-0 desde o princípio. Muito fraquinho. E o Vitória perdeu um jogador que eu estava a olhar para aqui, independentemente dos jogadores que saíram, o jogador que eu senti ali mais falta naquele jogo foi o Caio César. Ele tentou meter ali 2 extremos, o Van Félix, que foi buscar ao Torriense, e o Embaló, que agora foi reinventado, mas nenhum deles tem o mesmo nível, e o Vitória perdeu no Caio o jogador que agitava na velocidade neste tipo de jogos. Eu acho que é um terceiro treinador. Curiosamente, a gente fala sempre nos treinadores que entram e mudam o sistema. O Luís Freire não mudou o sistema, não passou para uma linha de 3 como fez sempre no Rio Ave, mas vejo este Vitória que mantém praticamente a mesma ideia de jogo, a mesma estrutura que já teve com os outros treinadores, mas a equipa não está a conseguir evoluir nos últimos tempos para níveis competitivos, capaz de... Sim, sem dúvida, mas eu acho que está... Eu não vou dizer impossível, mas vou dizer muito difícil. Estes jogadores já passaram por quantos treinadores esta época? Sim, repare, ele teve ali um período em que teve o Daniel, enfim, não se percebeu bem o que aconteceu, aquela derrota em Elvas foi traumática porque o Vitória tinha... Mas isso afeta a equipa, não é? Isso afeta os jogadores. Claro que afeta a equipa, mas a equipa perdeu estes jogadores todos, mas mais do que evoluir, vejo a equipa a regredir um pouco em muitos jogos e em muitas exibições, nomeadamente nos jogos em casa, mais isso até, em que perde o controle dos jogos, adormece, e acho que é uma Vitória que nesta altura está com, portanto, 30 pontos e já nem é questão do Braga, não é? A questão é que já fica a 8 pontos do 5º lugar, que é o Santa Clara. Eu acho que aí, esta distância, é que acho que este Vitória mais está a vender, porque tem necessidade de vender, está a perder esse andamento. Veremos se o resgate é ou não. Eu acho que o derby é o jogo ideal para resgatar, é o jogo que é o estímulo máximo. O que te parece, Sofia?
deste Vitória? Sim, eu acho que é um Vitória numa situação muito particular, muito sui generis, não é? Nós olhamos para o caso do Vitória, percebemos que a equipa estava bem, parecia que tinha encontrado o caminho com Rui Borges, e nós podemos sempre falar aqui de dicotomia entre exibições na Liga Conferência e exibições do ponto de vista interno, mas nós víamos boas exibições no ponto de vista interno, mesmo quando o Vitória não ganhava. Vias lá a identidade da equipa, vias os processos, vias as coisas a acontecer. Sim, a equipa descaracterizou-se, não é? A equipa descaracterizou-se, e não só. A saída de Rui Borges trouxe uma azafama brutal, não é? Porque chega Daniel Sousa, fica 2 dias, vai embora, depois vem Luís Freire, depois vendem muitos jogadores. É muito difícil para qualquer treinador e para os próprios jogadores adquirirem o que quer que seja, ainda por cima com o peso de ganhar, como um clube como o Vitória exige, com o peso de ganhar. Nestas circunstâncias, a azáfama que traz todas estas mudanças, todas estas alterações, implica que os jogadores tenham de reformular processos constantemente, hábitos. Luís, eu falo disto até para além do jogo jogado, falo de hábitos do cotidiano, sim, de coisas claro, que tu tens que depreender com uma pessoa de forma diferente que depreendes com a outra, comportamentais, regras, tudo. É muito difícil passar por tudo isto, passar por todas estas convulsões e ainda quereres manter competitivo no campeonato e quereres apresentar uma boa qualidade de jogo. É muito complicado, ainda para mais depois ainda com as questões sensíveis do ponto de vista financeiro, em que o Vitória tem de vender para se manter vivo, para se manter bem do ponto de vista financeiro. Infelizmente o Vitória perdeu ali uma peça que estava a juntar tudo isto, e essa peça era Rui Borges, e percebeu-se que era o homem certo no lugar certo. Naquele momento percebeu-se que era o homem que podia fazer alavancar o Vitória para um patamar diferente esta época. Vamos ver. Eu acho que a estrutura, sobretudo se acredita em Luís Freire, tem de lhe dar tempo para trabalhar, e porventura só na próxima temporada é que as coisas podem ganhar aqui um outro formato, porque sinceramente até ao final desta temporada será sobreviver para o Vitória mais do que qualquer outra coisa. Sim, e tentar chegar o mais que pode ao 5º lugar, que será lugar de Liga Conferência, que a Vitória, enfim, é o objetivo do Vitória ter uma qualificação europeia, não é? Está a fazer uma grande campanha de Liga Conferência, vai jogar agora os 8avos, não é? Veremos qual será o adversário, mas eu acho que esta equipa e este clube, para continuar a crescer, tem que chegar a esse 5º lugar, mas será difícil porque há um Santa Clara e o Casa Pia a jogar bem. E temos também o Estoril, que está em contraciclo com o Vitória. Sim, que apostou ganhou os jogos todos neste campeonato, este ano, e já vai metido num 8º lugar, quando parecia que de facto Ian Castro não ia descolar. E recordo que nas primeiras jornadas Ian Castro, se calhar, era o treinador mais contestado do campeonato. Repara, o Estoril aguentou. Até circulava que estaria na porta de saída várias vezes. Mas a equipa mudou também a forma de jogar. Também houve ali qualquer coisa dentro, porque a equipa... O próprio treinador mudou, sim. Pois. É que eu acho que houve ali estrutura... Um sinal de inteligência, ou seja, percebeu que as coisas não estavam... Porque a equipa mudou até a forma de jogar e, portanto, evoluiu. E tem uma forma de comunicar também bastante curiosa e expressa-se muito bem em português. E tem assim até alguma piada da maneira como fala no final do jogo. Isso não ganha jogos, obviamente, mas se calhar descontrai os jogadores em momentos de tensão. Acredito que o treinador que tenha esse comportamento para a comunicação social e para fora, para o público, também pode ter no balneário. E a verdade é que temos o Estoril colado ao Vitória de Guimarães com 30 pontos. Deixa-me só, em relação a esta jornada, destacar um jogo, não sei se vocês viram o Farense Nacional da Madeira, porque o jogo ficou bom quando ficou 10-10. E porquê? Porque havia mais espaço? Não, saíram os trincos. É que os dois treinadores, o José Marrega e o Tiago Margarido, de quem eu gosto muito e acho que podem fazer uma grande carreira, começaram o jogo com aquele falso terceiro central a jogar a trinco, não é? O Cláudio Falcão, clássico no Farense, e o Mateus Dias, clássico no Nacional. O que fez que o Nacional demorasse a sair para o jogo, a equipa ficou mais em bloco baixo e o Farense a mesma coisa. Até que acontece a expulsão de um jogador do Farense, o Elvis Baldé, e aí o Tiago Margarido levanta as orelhas e o que é que faz? Tira o Mateus Dias e mete o Penha, um terceiro médio. E
a equipa muda logo, começa a jogar de outra forma e chega ao golo. Só que passado 5 minutos o que é que acontece? É expulso um jogador do Nacional, o Fuki, que está a jogar agora à extremo. E o que é que acontece? Acontece que o José Marreco também muda a equipa e mete mais avançados e também retira essa linha e passa a jogar numa linha de 4. E, portanto, 10 contra 10, vimos um jogo com as duas equipas a jogar de forma diferente e a jogar melhor. E o Nacional, que eu acho que não ganharia o jogo, poderia ganhar, enfim, não ganharia, mas não ganharia desta forma, naquela estrutura, quando passou já com o Penha, que acho que é um belíssimo médio, o passe dele, vejam bem, para o segundo golo, é de grande qualidade. Se não estivesse em campo, não poderia fazer aquilo, mais ninguém em campo podia fazer, até porque o Luís Esteves não estava a jogar. É um jogador que eu acho que merece mais titularidade do que as que tem tido no Nacional. Sim, o Daniel Penha, exatamente. Pronto. E quando entrou mudou o jogo, mas mudou só porque a equipa ficou 10 contra 10. 10 contra 10, tirando os trincos, o jogo ficou muito bom e gostei de ver. Façam essa experiência, de facto, porque é um jogo que eu acho que é um case study. De repente, as expulsões tornaram as equipas melhores, porque os treinadores foram obrigados, ou melhor, em vez de estarem a jogar com aquelas cautelas, com aquele manto protetor para não perderem, de repente destaparam o manto e viram, olha, afinal temos outra equipa debaixo disto. Há outra equipa escondida debaixo deste manto de trincos. É uma equipa que pode jogar de outra forma com o tipo de jogadores. E o jogo tornou-se agradável e o Nacional ganhou bem. Case study também será o facto do treinador do Farense ter colocado o lugar à disposição e os jogadores aparentemente terem pedido para ele ficar. Ou seja, os próprios jogadores terem recusado a saída do treinador, o que não é muito comum. Não, mas acho que o Tosé faz isso já com o mind games dele, pelo que eu conheço dele, para mexer ali com o grupo. Mas tinha um alto dirigente ao lado dele a dizer que não, que é o treinador do Farense, vai ser ele. Ou seja, também não é muito comum. Não é muito comum assistirmos a isso. Vimos a questão do Bacci, que aparentemente também tinha uma boa relação com os jogadores do Boa Vista, mas quando quis bater com a porta, realmente bateu e saiu. Sim, mas aí a questão já não era os jogadores, era o clube, não é? Isto é quase impossível. Sim, mas na situação em que está, é quase impossível resistir, mas há aqui... Não, é que eu acho por uma razão, deixa-me só dizer isto, não é? Eu acho que o Bacci até agora, nós elogiamos sempre que o Bacci foi aguentando até agora, mas agora corre o risco e acho que fica com o mercado, mas agora há continuar com o risco de se afundar também com tudo isto que está a passar no clube. E ele próprio como treinador. Mas agora que vê uma luzinha, depois de tantos mercados do Boa Vista não conseguir inscrever jogadores, agora terá eventualmente essa possibilidade. Mas a Luz, nesta semana venderam o Bruno Nemaechi. Há só 3 transfer ban, portanto são negócios que podem ser, acordos que podem ser feitos e que permitirão a entrada de jogadores. São jogadores desempregados, é a questão que eu já falei há pouco, são aqueles jogadores de mais de 30 anos, muitos em fim de carreira, que estavam desempregados e que muito dificilmente vão acrescentar alguma coisa, mas era uma forma de debate e que tem recorrido permanentemente a jogadores com muito pouca experiência ou nenhuma experiência, alguns deles até que no ano passado jogavam nos Júniors e agora têm a possibilidade de dar outro cariz à equipa, mais um perfil mais experiente à equipa, e abandonou, terá as suas razões. Claro. E claro que todos compreendemos que terá razões mais justificadas. Há um desgaste enorme, sim. Só para terminar, que estamos mesmo aqui no nosso limite, deixa-me só focar um jogador. A meio da semana jogou-se um jogo da taça dos quartos de final. No final do mês é que vamos ter o resto dos quartos de final, sim, e há um Benfica Braga aí para jogar, e também um excitante Elvas Tirsense, não é? Que também é uma coisa que vai jogar, que vai cair para a meia final, uma das equipas do Campeonato de Portugal. É bonito ver. E por esse Rio Ave citar um ponta de lança que eu acho que tem muita qualidade e pode crescer cada vez mais, que é o Clayton. Resolveu um jogo que São João de Ver jogou muito bem, que esteve quase a levar para o prolongamento e durante o jogo podia ter ganho, mas o Clayton resolveu na parte final. Está ali um grande ponta de lança, não? Já tinha mostrado isso na passagem anterior pelo Casa Pia. Sim. Acho que não merecia o São João de Ver não ter levado pelo menos o jogo para o prolongamento. Sim. Porque o Clayton é que resolveu o jogo a acabar. Sim. É um matador. Ponta de lança de equipa grande?
Não sei, tenho algumas dúvidas em classificar, porque há muitos fatores a ter em conta para a avaliação de um jogador. Não é só por ele, não é pelos outros. Tenho algumas dúvidas. Há mais fatores de avaliação do jogador. Okay. E eu pergunto, de Cassiano é um jogador de equipa grande? Não. Agora pergunta-me o Cleiton. Eu também acho que não. O Cassiano também acho que não. O Cassiano acho que não, mas o Cleiton acho que sim. Achas que sim? Sofia, queres empatar? Empatar não, quero dar a tua opinião, não é? Eu tenho dúvidas. Quanto ao Cassiano, não tenho dúvidas. Não, quanto ao Cassiano, não tenho dúvidas nenhumas. Acho que não é ponta de lança para a equipa grande. Mas a equipa média faz gols em todo lado. Tenho dúvidas. Podes ir ao VAR. Qual é a dúvida que tu ficas? Qual é a dúvida? Tem que ver com características técnicas, ou seja, acho que é um jogador que tem realmente uma facilidade na finalização, uma desenvoltura no remate fora do normal, não precisa de preparar, tem realmente Acho que eu já ouvi fazer gols. É sagaz nisso, não é? Exatamente, é muito sagaz nos vários recursos de finalização, mas tecnicamente, para jogares numa equipa grande, porque te obriga sempre a jogar em espaços mais reduzidos, etc. Precisava de vê-lo no Braga primeiro para te convencer. Contexto. Não necessariamente. Eu precisava eu acho que aquilo que vi do Cleiton até agora, nesses contextos, fica-me sempre ali a faltar um bocadinho de qualquer coisa, mas pronto, não sei. Sim, se ele estivesse a jogar no Belgrano ou no... Não, que eu não acho que tenha feito sentido algum trazer o Belotti para o Benfica, portanto por acaso não falámos sobre isso, devíamos ter falado, também não acho que não fez sentido nenhum, fez sentido para o Belotti, não. Porque de outra forma o Belotti, a última época boa que terá feito foi para em 2017. Como disse Bruno Lage, vem, como é que disse, não foi reacender a carreira, mas foi uma coisa assim parecida, pronto, aos 31 anos vem. De facto, foi um jogador que eu, quando estava no Torino, imaginava que de facto pudesse atingir níveis mais altos, mas agora nem no Como estava a ser titular. Veremos como é que ele irá entrar no Benfica e sobretudo a motivação que vai ter. Estamos mesmo em cima da hora, portanto... Relançar, era esse o termo que relançar, sim. Para já acho que não entrou nada bem neste primeiro jogo. Sim, mas isto aqui até vai além da questão da qualidade, não é? O próprio negócio é muito questionável, na minha opinião. E foi sempre muito precipitado, sempre que teve ali a possibilidade de ter bola, quis mostrar serviço muito depressa. Exato. É verdade. Eu acho que um jogador emprestado neste momento da sua carreira, quando ainda o dossiê Artur Cabral não foi arrumado, digamos, é todo são pensos rápidos em cima de pensos rápidos. A ideia que deu é que tivesse sido já com o dossiê do Cabral resolvido. Pelo menos isso, não é? Pelo menos isso. Mas veremos o que é que nos vai dizer os próximos jogos e cá veremos. Cá estaremos para dizer coisas. Ficamos por aqui, estamos no limite do nosso tempo. Volto a repetir, sigam-nos na vossa plataforma preferida, no site do Jogo e da TSF e no YouTube do Jogo, e já podem ver ao vivo e a cores, não é? Portanto, e até numa televisão 4K e com efeitos especiais e com filtros e ficamos todos melhores e mais bonitos, e o futebol é uma coisa fantástica. O futebol esteja convosco. Um grande abraço, até para a semana.